Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos, na verdade, hoje finalizar a nossa matéria falando sobre campo elétrico, especificamente campo elétrico resultante. Esse conteúdo vocês vão encontrar no finalzinho ali da parte de campo elétrico, está ali na apostila na página 28. Então, ficou faltando na aula passada nós ainda abordarmos aqui o campo elétrico resultante da página 28, ali do final da página. É o seguinte, o campo elétrico resultante, o que você vai ter aqui? O campo elétrico resultante surge quando você tem duas ou mais cargas sobre um determinado ponto. Então até agora nós vimos que o campo elétrico ela era uma região do espaço onde eu tinha uma influência de uma força elétrica em torno dessa região do espaço sobre uma determinada carga, que nós chamávamos de carga de prova, ou um determinado ponto. Nem era necessário ter essa carga de prova. Agora, nós também podemos observar que o campo elétrico ele pode sofrer a influência sobre um ponto, mas não apenas o campo elétrico de uma carga, mas pode ser o campo elétrico de diversas cargas. Então aqui nessa ilustração que eu fiz para vocês, vamos considerar aqui três cargas. Q1, Q2 e Q3, onde Q1 é positiva, Q2 negativa e Q3 também é positiva. Então, como que nós podemos determinar o campo elétrico resultante dessas três cargas? Nós sabemos que cada uma das cargas vai exercer um campo elétrico em torno delas, no espaço. Agora, como que nós vamos calcular o campo elétrico resultante? Será da seguinte forma. Vamos considerar aqui o campo elétrico resultante sobre um ponto P qualquer aqui no espaço. Nós sabemos que não há necessidade de colocar uma carga de prova aqui. Nós sabemos que o campo elétrico independe da carga de prova, então nós sabemos que existe um campo elétrico nesse ponto P devido a essas três cargas, ou um campo elétrico resultante. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos traçar das cargas até esse ponto, traçar linhas aqui, tentar fazer retinho, tentar traçar linhas aqui cruzando esse ponto P. Onde essa linha aqui vai ser a linha da ação das forças sobre esse ponto, se tivesse uma carga aqui, ou essas linhas de força também são devido ao campo elétrico sobre a carga. Só que recordando um ponto principal que nós vimos lá na aula passada, era o seguinte, para nós relembrarmos. A carga Q1 ela é positiva, então o campo elétrico vai ser saindo da carga. Se nós nós não vamos prolongar a linha até o ponto P, mas vamos imaginar que esse campo elétrico está saindo da carga Q1. E quando ele passar pelo ponto P, ele estará aqui nessa direção e sentido. Então aqui nós podemos chamar de campo elétrico E1. O campo elétrico E1 devido à carga Q1. Ele está afastando porque ela é positiva. Agora a carga Q2, o que vai acontecer? A carga Q2, nós temos uma linha aqui de atuação do campo elétrico, só que esse campo elétrico ele vai ter que estar entrando na carga, porque ela é negativa. Então nós podemos traçar aqui um vetor campo elétrico na direção da carga. Eu vou colocar qualquer comprimento para esses campos elétricos aqui, porque ele vai depender da carga, vai depender de outros fatores, só para imaginar o que está acontecendo. Então, um campo elétrico E2 surge devido à carga Q2, certo? Só que está na direção dela por ser negativa. E o campo elétrico que surge de Q3? Nós podemos imaginar que surge da onde? Ele está saindo da carga positiva, então nós podemos ter aqui um campo elétrico, nós vamos chamar E3 devido à carga E3. Então, nessa região do espaço aqui, nós podemos imaginar que existem diversos vetores. Poderia colocar 4, 5, N cargas sobre essa região do espaço. Então, nós temos a seguinte conclusão, que nós podemos calcular o vetor fazendo um cálculo, o campo elétrico resultante, como sendo a soma de todos os vetores campo elétrico aqui nesse ponto P. Nesse caso, seria o que o campo elétrico resultante? Você pegaria o vetor campo elétrico 1 mais o vetor campo elétrico 2 mais o vetor campo elétrico 3. Se tivesse N vetores, tivesse N cargas, faria N soma de vetores campo elétrico. Lembrando que esse vetor campo elétrico, esse aqui é uma soma vetorial, né? Eu não posso simplesmente somar ou subtrair números. Eu tenho que fazer uma soma vetorial, que pode ser o quê? Soma normal, soma algébrica, subtração, ou quando
Nesse caso, E2 e E3 aqui formam 90 graus, então eu vou aplicar Pitágoras. Ou eu posso fazer uma soma de regra de... Nós podemos projetar, fazer componentes desses vetores. Eu não vou entrar em detalhes aqui, nessas componentes de vetores, regra de cosseno, que aqui não vem ao caso. Mas o importante é saber o quê? Que o campo elétrico resultante é devido à soma vetorial de todos essas componentes aqui, todos esses campos elétricos, formado de cada carga. Certo? Só lembrando que nós podemos calcular como esses campos elétricos aqui. A partir da fórmula, vamos recordar da fórmula da aula passada, que o campo elétrico pode ser calculado como? Pegar a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, multiplicar pelo valor da carga. Então, quanto maior for a carga, vai ser maior o campo elétrico aqui, dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado seria a distância das cargas até os pontos. Então, nós podemos calcular o campo elétrico a partir desse conceito, dessa definição. E também nós vimos que nós podemos definir também sobrecarga. Se a gente colocar uma carga de prova aqui, o que nós temos? Nós podemos calcular a partir do módulo do campo elétrico e multiplicar pelo valor da carga de prova. Nós conseguimos calcular a força exercida sobre uma carga colocada aqui. Isso aqui também é válido para calcular não só uma força individual, uma força elétrica individual, ou uma força elétrica de uma carga só, mas devido a várias cargas. Certo, pessoal? Essa aula eu vou fazer mais curta, agora eu vou resolver alguns exercícios com vocês, vou deixar uns como atividades e o restante da aula, o restante desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês uma simulaçãozinha lá no FET, que é muito interessante que ele vai fazer. Eu vou mostrar bem, para ficar bem claro esse conceito de campo elétrico no espaço, devido a uma, duas, N cargas, tá? Vamos lá. Pegando o exercício lá, agora nós podemos resolver o exercício 4 da página 29, que é um exercício de campo elétrico resultante. Então, o que nós temos lá? Página 29, exercício 4, ele é o seguinte. Minas Gerais lá, ele tem assim. Duas cargas pontiformes Qzão e Qzinho, né? Estão separadas por uma distância D no vácuo. Veja a figura. Então, ele tem o quê? Ele tem uma carga Qzão, eu vou desenhar em bolinha aqui. Ele não fez as bolinhas aqui simbolizando a carga, eu vou colocar Qzão. Tem uma distância. Uma distância aqui. Vai ter um Qzinho a essa distância aqui. Vamos colocar esse Qzinho. E aqui tem um ponto P. Nós temos então um sistema com duas cargas. Vai ter campo elétrico resultante, né? Entre as duas cargas, ele definiu que a distância é de D. E a distância de Qzinho da carga menor até o ponto P é X. Tá? Então, só para se sintonizar aqui no problema. Daí veja, figura, se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo. O que ele está querendo dizer? Que o campo elétrico resultante, o módulo do campo elétrico resultante nesse caso, ele está dizendo, é igual a quanto? É igual a zero. Tá? Outra informação. Essa informação aqui é para começar o exercício, é super importante. Tá. Aí agora, a relação entre a carga maior e a carga menor é qual? Ele está mostrando aqui as relações. Ele não vai querer nenhum valor numérico, ele vai querer um valor, ele vai querer formar uma equação ali, né? Então o que nós fazemos? Esse exercício parece ser difícil, coisa do outro mundo, mas ele não é tão difícil assim. Nós temos que fazer duas considerações aqui. Primeiro de tudo, vamos imaginar que nesse ponto P ele está dizendo que o campo elétrico resultante é igual a zero. Mas eu pergunto para vocês, qual é a condição, o que deve acontecer para que esse campo elétrico seja zero? A condição fundamental é a seguinte. Se essa carga aqui, a carga maior, ela não pode ter o mesmo sinal que a carga menor. Por quê? Se as duas forem positivas, o campo elétrico que passa por lá, ele está indo saindo das duas cargas, ele está indo para a direita. Então, eles se somam. Então, não tem como ser campo elétrico resultante zero. Se as duas cargas forem negativas, o mesmo vai acontecer. Eu tenho um campo elétrico daí voltando em direção da carga maior, outro campo elétrico em direção da carga menor, se for negativa, e não tem como ser igual a zero. Então, a condição principal para que esse campo elétrico resultante seja igual a zero, uma carga tem que ser positiva e a outra negativa, para que eu tenha, vamos ilustrar aqui, eu tenho um campo elétrico, vamos dizer aqui, eu tenho um campo elétrico
vamos dizer, devido à carga maior, e um campo elétrico 2 da carga menor sejam iguais. Um positivo e outro negativo. Então, isso que vai fazer a condição para zerar. É isso que nós vamos aplicar agora. Então, eu considerei aqui, ou melhor, o livro também considerou, o seguinte, vamos fazer essa relação. Vamos considerar que o campo elétrico da carga maior, vou chamar de EQ maior aqui, Q maiúsculo, vai ser um valor positivo. E, em compensação, o campo elétrico da carga menor vai ser negativo. Igualei os dois aqui. Então, eles são valores iguais em módulo, porém, eles possuem sentidos contrários, né? Esses campos elétricos. É essa situação aqui. Até se vocês quiserem colocar, não chamar mais de E1 e E2, dá para chamar até de o E da carga 2, da cargazinha, carga menor, e o E da carga maior, que está aqui. Fizemos essa consideração. Podia fazer o contrário? Poderia, tranquilamente. Não alteraria essa igualdade. Agora o seguinte, vamos escrever, vamos relembrar aqui, aplicar a fórmula do campo elétrico para carga maior. Como que vai ser a fórmula do campo elétrico para carga maior? Preste bem atenção aqui. A fórmula do campo elétrico para carga maior, você vai pegar a constante eletrostática, lá da equação de cima, você vai pegar o módulo da carga maior, ou simplesmente a carga maior, dividido pela distância entre a carga maior e o ponto lá, né? E esse ponto que a gente quer calcular o campo elétrico. Só que assim, essa distância é D mais X. Então eu vou pegar D mais X ou X mais D e elevar ao quadrado, certo? Peguei essa distância da carga maior até o ponto P. Está aqui a distância. Essa é a nossa distância aqui. Já nós temos da carga menor, vai ficar como? Vai ficar o valor negativo vezes a constante eletrostática. Nós poderíamos até colocar em módulo, mas aqui já vai, o sinal já está dando aqui que essa Q menor que é negativo, né? Nós temos o Qzinho, então já temos o sinal carregado aqui. E a distância entre o Qzinho até o campo elétrico, ou o ponto P aqui, vai ser X. Tá? Agora, a ideia desse exercício, pessoal, é trabalhar com esses valores algebricamente, ou obter uma relação de carga maior com carga menor. Ou seja, em outras palavras, seria isolar um dos valores das cargas, para obter uma relação ali da alternativa, que satisfaça uma das alternativas. A ideia aqui que podemos fazer, nós podemos isolar a carga maior. Vamos isolar essa carga maior. O que nós podemos fazer isolar? Como que nós podemos isolar essa carga maior? Nós podemos deixar aqui essa carga maior aqui isolada, né? Esse valor K, que está multiplicando pela carga maior, nós podemos passar dividindo. Vai ficar, então, carga... Desculpa, o valor da constante pode passar dividindo para o outro lado, vai ficar Kx. E esse D mais X, tudo isso elevado ao quadrado, pode passar para cima multiplicando. Então vai ficar menos a carga, que multiplica a cargazinha que já estava ali em cima, vezes o D mais X elevado ao quadrado. Aqui dá para fazer uma simplificação, né? Dá para cortar a constante eletrostática em cima e a constante eletrostática embaixo. O que sobrou? Sobrou aqui a carga maior, que vai ser o quê? Vai ser menos Q, que multiplica D mais X elevado ao quadrado sobre X. Tá aí. Vamos ver se esse resultado satisfaz uma das alternativas. Se vocês observarem das alternativas, o que vai acontecer? Ah, mas ali o que vai satisfazer é... desculpa, aqui só fazer uma correçãozinha. Deixei passar. Esse x aqui é a distância ao quadrado, né? Vamos corrigir. Esse x aqui é uma distância ao quadrado. A alternativa que satisfaz ali é a alternativa C, né? Então, pessoal, eu dei um corte no vídeo aqui porque eu tinha pensado em resolver com vocês o exercício 6 ali da apostila na página 30. Página 30. Só que é um exercício bem extenso. Aí ele deixaria o vídeo muito demorado.
E assim como eu tinha falado para vocês que eu ia fazer um vídeo mais curto para depois mostrar a simulação, então eu não quero estender muito o tempo desse vídeo. Então é o seguinte, eu vou dar algumas dicas de como resolver esse exercício. E daí quando eu for mandar a correção dos exercícios hoje, eu mando esse exercício resolvido com detalhes. Então a ideia é não vou cobrar um tipo de exercício desse na prova, o exercício lá da PUC ele é bem complicado assim de se resolver, então não é a ideia complicar as coisas, né? Então esse exercício aqui, ele tem uma série de etapas, né? Então a primeira etapa, por exemplo, desse exercício, eu vou dar as dicas, daí se vocês quiserem tentar resolver ele, daí depois conferir o resultado, a resolução. Então a primeira etapa, primeiro ele vai considerar que ele tem uma carga, né? Essa carga ela é arremessada contra um campo elétrico essa carga é sujeita a duas forças. Uma força é a força elétrica sobre essa carga, que vai fazer essa carga ir para uma direção e retornar para esse ponto inicial. Ele vai levar um tempo para ir e voltar. Existe então em relação a uma força elétrica sobre essa carga. E ao mesmo tempo essa carga ela vai estar caindo, porque ela é sujeita a uma aceleração da gravidade. Então a gente vai ter que calcular uma componente x, que é do campo elétrico, da força elétrica, e uma componente y, que é da aceleração da gravidade. As dicas aqui. A primeira parte teria que fazer o quê? A primeira parte do exercício, eu vou tentar dar as dicas sem responder, né, sem estender aqui o vídeo. Primeiro na horizontal. Na horizontal você teria que fazer o quê? Calcular a força elétrica. Essa força elétrica aqui, que é dada por um FEC, né? Esse sinal negativo é devido ao fato que a carga é negativa. Depois, aqui, não esqueci de passar para o sistema internacional. A primeira parte é calcular a força elétrica. Qual seria a segunda parte do exercício? Calcular a aceleração da carga. Como é que calcularia a aceleração da carga? Eu pegaria a força elétrica igual a massa vezes a aceleração. Aqui nós vamos chamar de força elétrica da direção x, né? Você teria que calcular a aceleração, tendo a massa e a força que calculou em cima. Mas para que calcular a aceleração? Para que chegar no valor da aceleração? Porque no final o exercício quer o valor da velocidade. E eu só posso calcular a velocidade tendo a aceleração do corpo e o tempo. Daí a terceira parte do exercício é calcular o tempo. Terceira parte é calcular o tempo. Como que calcularia o tempo? Utilizaria a fórmula nós chamamos lá do sorvetão, só que aqui nós vamos falar em termos de x, né, lugar de s. X é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Esse a é na direção x, né? Esse ax substitui aqui. O valor V0, o exercício dado no começo lá, que é o V0x. Posição inicial e final também é dado lá, é 0 e ele volta para 0. Né? Daí você chega no valor do tempo. Aí ele vai cair numa equação de segundo grau, e ela tem duas soluções. Uma vai ser 0 e outra vai ser o valor do tempo que vocês vão adotar. Aí, tendo o valor do tempo, o que vocês vão fazer? Daí no final, quarto passo, é um exercício puxado. Quarto passo, em x você chegaria o quê? Vx é igual a V0x, esses valores nós temos, né? V0x mais ax vezes o tempo que vocês calcularam aqui em cima. E na direção y? Na direção y daí é mais simples, porque você tem o quê? Vy é igual a V0y, ele está numa altura inicial igual a 0. Só que aqui você não vai precisar calcular a aceleração. Porque a aceleração aqui, na direção y, é a aceleração da gravidade. E o tempo que vocês vão utilizar é o mesmo tempo aqui que vocês calcularam ali em cima. Porque assim como a partícula está indo para uma direção, ela vai levar o mesmo tempo também para descer. Então, tem que utilizar todos esses passos, quarto passos aqui. Depois, não se esquentem a cabeça, se vocês não quiserem resolver, não fiquem preocupados que eu vou colocar depois lá na resolução, lá na solução do exercício, tá, pessoal? Aí, só aqueles que quiserem ir além e quiserem tentar resolver como um desafio, uma questão de desafio, fica aí para vocês fazerem, uma questão de desafio. Eu posso ver, se poucos alunos conseguirem resolver essa questão do desafio, poderia até dar uma nota extra. Vamos pensar sobre isso.
Acho que essa solução a gente consegue achar pela internet. Só que tem que mostrar os detalhes. Agora, tarefa. O que vocês vão fazer como tarefa hoje, as atividades? Hora de estudo. Tá fraca a cantinha. Tá acabando já, para escrever. Hora de estudo, vamos ver a página. Eu vou querer que vocês resolvam para mim. Hora de estudo, exercício. Eu vou colocar a página 35, tá? Se vocês verem aqui, vai ter 35, daí já é conteúdo novo. Vamos começar semana que vem com conteúdo novo. Não vai ser cobrado nessa primeira lista de exercícios, nesse trabalho. Então, o que vai ser cobrado no trabalho é até a aula de hoje, tá? Vai ser aqui a página 35, exercício 22, que ele vai falar daquelas cargas, uma carga resultando no meio lá. Pense um pouquinho como que resolve. Cargas pontuais ao 23. O 23 vocês vão colocar uma situação parecida do exercício, o primeiro exercício que a gente fez essa aula. Que ele diz que existe um determinado ponto onde o campo elétrico é zero, onde o campo elétrico é nulo, que ele diz. Então, o que vocês vão fazer? Aqui a dica é você pegar o campo elétrico da carga 1 e igualar com o campo elétrico da carga 2. Daí vocês calculam a distância. Fica simples, é bem cobrado esses exercícios. E o 24, não vou cobrar o 25, é muito puxado. O 24 ele é um exercício mais teórico, é uma carga viajando aqui no espaço. Beleza, pessoal? Então depois agora eu vou dar continuidade com vocês na simulação. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês a simulação. Essa simulação está lá na plataforma FET, ela se chama Cargas e Campos. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, o link dessa simulação, para vocês brincarem um pouco. Então, o que nós temos aqui? Essa simulação ela vai ter o quê? Ela vai ter eu posso colocar, marcar algumas opções aqui. Eu vou marcar campo elétrico, vou marcar tensão também. Tensão a gente vai ver, né, o próximo conteúdo, mas da intensidade, os pontos onde estão as cargas. Valores, grade eu não vou colocar aqui, porque a grade serve para você medir distância de cargas, tudo, uma escala. Então, o que você tem aqui embaixo? Aqui embaixo você pode ou colocar no espaço aqui cargas positivas ou cargas negativas. Então, aqui nós temos cargas você pode colocar cargas positivas de 1 nanocoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 9 coulombs. Aqui ele não regula o valor, você pode ir colocando uma carga em cima da outra que ele vai somando esses valores. E cargas negativas. Então, aqui vamos ver só a mais simples aqui de todas é quando eu coloco uma carga positiva no espaço. Só pego e arrasto e trago aqui no meio. Ó. O que acontece? Olha que interessante. Nós temos a carga aqui no ponto central e nós temos aqui essas setas que estão mostrando aqui, são as linhas de campo elétrico. Como eu falei para vocês, na carga positiva elas saem da carga, tá vendo? E essas linhas de campo elétrico elas vão ficando cada vez menos intensas à medida que se afasta da carga, elas ficam mais fracas aqui, tá vendo? Elas são mais intensas próximo da carga, elas vão caindo ao quadrado da distância, como nós vimos. Esse sensor aqui é interessante porque se eu colocar esse sensor aqui, ele vai medir o campo elétrico em torno da carga. Se eu soltar ele bem próximo aqui, ó, ele mostra que esse campo elétrico está como se fosse aquele ponto, né, que nós vimos lá nos exercícios. Ele está em volts por metro porque é uma outra unidade de campo elétrico, no que vem ao caso. Então aqui tem uma intensidade de campo elétrico. O que acontece à medida que eu me afasto da carga? Ó? A setinha vai ficando cada vez mais curtinha, até chegar no valor zero. E se eu aproximar da carga, ela vai chegar no valor, ó, se chegar muito perto aqui, ele vai tender infinito no campo elétrico. Então tá aqui. O sensor vai indicar o campo elétrico de uma carga positiva. Agora eu posso também brincar e coloco de volta ali na posição e coloco uma carga negativa. O que vai acontecer? Olha, quando eu desloco uma carga negativa ao longo do espaço, eu tenho aqui linhas de campo entrando na carga, tá vendo? Elas são mais intensas próximo à carga e menos intensas quando estão afastadas da carga. Certo, pessoal? Se eu colocar também um sensor, olha o que vai acontecer. Ele vai inverter o sentido, né? Ele é mais intenso, só que com sentido na direção da carga. E ele vai diminuindo à medida que eu me afasto. Aí vocês podem fazer várias brincadeiras, várias configurações aqui, né? Agora pegar uma carga negativa e colocar uma carga positiva do lado aqui, ó.
as linhas de campo que saem da positiva e vão para a negativa. É tudo aquilo que nós vimos na ilustração lá na apostila. Aqui é muito melhor, mais legal enxergar, né? Aqui o que acontece. Se eu tiver duas cargas negativas, olha o que acontece aqui. As duas entrando, tem uma região de distorção aqui no campo. Posso brincar aqui também. Eu posso pegar e colocar um sistema de cargas, parecido com o que nós fizemos lá no começo ali do campo elétrico resultante. Nós podemos pegar uma carga positiva, uma negativa e uma positiva. E nós podemos pegar uma região do espaço aqui e calcular o campo elétrico nessa região do espaço. Ó. Esse campo elétrico que eu coloco aqui, que está aparecendo essa setinha, já é o resultante dessas três cargas. Ó. Eu posso passear aqui pelo meio das cargas, ó, ele vai mostrar o campo elétrico resultante nas direções nesse sentido. Aí eu posso colocar quantas cargas eu quiser aqui, ó. Posso encher de carga. Claro que calcular esse campo resultante é muito difícil, né? Mas, ó, eu tenho que no meio dessa linha onde eu estou pondo aqui, existe um campo elétrico resultante, quando eu passo pelo meio das cargas, certo? Agora, aqui até fazer uma coisa interessante que eu acabei de fazer antes de começar a gravar o vídeo Deixa eu tirar todas as cargas aqui. Não tem como limpar. Tá? Se reinicia aqui. Então, fazer uma situação parecida com o que nós vimos lá naquele exercício, o primeiro exercício que nós fizemos hoje na aula. Ó. Pegar uma carga positiva e uma carga negativa. Aqui nesse caso, eu tenho, como elas são de mesma intensidade, eu tenho uma região central onde elas se anulam, né? Mas, não, na verdade que não vai ter, mas eu posso pegar e colocar mais cargas aqui, ó. Coloco aqui, deixo mais forte aqui, né? Ver se consigo fazer. E eu aproximo mais essa carga. Ó, quando eu tenho aqui uma carga bem intensa aqui positiva e uma menos intensa negativa, eu posso achar uma região aqui onde que o campo se anula. Então, mais ou menos no exercício a gente achou mais ou menos uma posição aqui, ó, onde tem um campo elétrico de um lado e do outro. Ó. Se for pegar aqui os valores, ó, for mostrar os valores, existe uma região aqui do espaço, ó, campo elétrico, chega que ele se anula. Aqui não vai mostrar o valor zero, mas ele é muito pequeno. Bem nessa região aqui onde mais ou menos o campo elétrico se anula. Ou seja, sujeito a uma carga positiva mais intensa e uma carga negativa. Então aqui vocês podem fazer diversas combinações, ou aqui até aqui colocar só a direção do campo elétrico, não deixar ele fraquinho. A tensão, essa parte de tensão aqui é o que nós vamos estudar lá de diferença de potencial elétrico. Nós vamos trabalhar também com essa tensão. Não é agora. Então aqui nós podemos fazer várias coisas nessa simulação, várias combinações. Beleza, pessoal? Então encerro o vídeo, um abraço e até mais.